E aí galera, show de bola, então vamos aí para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o período pré-operatório, né? Dando continuidade aí aos outros vídeos. Pedir vocês aí para ajudar aí a gente a compartilhar o canal, se inscrever, clicar aqui no curtir e no sininho, né? Assim fala. Então, vamos lá. Como é que foi o meu período pré-operatório, decisão? Vamos falar um pouco disso aí, tentar abordar aí um bocadinho, porque muita gente me pergunta isso aí, tempo que demorou, essas coisas. Então, vamos lá. Dia 16 de fevereiro de 2016, eu tive a minha primeira consulta com o médico na cidade de Itapiruna, Dr. Augusto Tinoco, a qual foi quem realizou a minha cirurgia aí. Estive com ele me explicou um pouco sobre os métodos, sobre os procedimentos, sobre como funcionava. E aí, aqui nós temos uma equipe no CETOD, onde é uma equipe que tem fisioterapeuta, psicóloga, onde tem tudo o que a gente precisa para fazer os laudos, para fazer a cirurgia em si. E ele me deu um encaminhamento, e quando ele me deu esse encaminhamento, ele disse assim: vou falar para você um negócio, se você tiver qualquer dúvida sobre a cirurgia, não faça. E eu falei, show de bola. Levantei e fui para casa, até porque eu tinha várias dúvidas e eu ainda não tinha certeza de como funcionava, de como meu corpo iria reagir e tal. E aí fui embora para casa, em 2016. E aí fiquei um ano todo sem fazer cirurgia. E aí, em janeiro de 2017, eu fiz uma viagem de férias para Cabo Frio. E aí eu estava no ápice do meu peso, eu cheguei a 178 quilos, se não me engano, cheio de problemas, cheio de doença. E aí eu passei mal na viagem. Eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei com ela e tal. E aí eu tive que ir à farmácia para depressão, estava alta, comprar um remédio, a qual eu tinha uma palpitação muito grande, uma palpitação cardíaca muito grande. E eu usava um remédio e não estava fazendo uso. E onde eu usei e tal. Teve um dia que nós fomos para a Ilha do Japonês. Chegamos lá de manhã e eu fiquei deitado até na hora de ir embora. E foi aonde eu ali deitado, vendo meu filho brincando. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito na minha vida, que eu tenho que ver esse moleque crescer aí, tenho que ver esse guri aí, adulto aí, ensinar um pouco da vida a ele e ver aquele sorriso crescer. E foi aonde eu tirei força para isso. Ele tirou uma foto minha, eu até uso ela no antes e depois, que é onde eu fiquei muito impactado com a imagem que eu vi, que é essa foto aqui, e onde eu não me reconheci. E foi aí que eu decidi voltar de viagem e reativar o projeto bariátrica aí, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. E durante esse ano, de 2016 até 2017, eu busquei muita informação na internet sobre a bariátrica, sobre o pós, sobre os riscos, sobre tudo, sobre motivação. E foi aonde eu não achei tanta informação assim, tanta gente. Achei alguns parceiros que até hoje nós somos amigos, e aí eu agradeço a todos eles, mas eu percebi que era pouca informação. E foi aonde depois eu amadureci a ideia de montar um Instagram justamente para cooperar com as pessoas que elas tenham dúvidas sobre a cirurgia e tal. E no exato 16 de fevereiro de 2017 eu retornei, aí já fui direto para a equipe, lá em Itapiruna, no CETOD, e aonde nós iniciamos os processos, os laudos, os exames pré-operatórios, para fazer então a cirurgia bariátrica. E aí o médico deu a opção de fazer o bypass ou o sleeve, mas ele optou pelo sleeve, e eu agradeço a ele de coração por isso. Eu tenho a minha concepção quanto ao sleeve e tenho a minha concepção quanto ao bypass. Entendo que nem todo mundo pode fazer o sleeve, né? Algumas pessoas, a grande maioria, é indicado o bypass.
mas não tem problema. Os cuidados são maiores um pouco, parte de absorção é um pouco ruim, vamos dizer assim, mas enfim, se cuidando, não vê problema não. Tenho amigos fisiculturistas que são bariátricos, bypass, então é só a gente fazer. E aí começamos os laudos e tal, e durante esse período eu operei dia 9 de maio de 2017. De fevereiro a maio eu fui fazer os exames pré-operatórios e tal, e o meu cardiologista, que também é bariátrico, ele estava de férias, e eu fui a outro cardiologista aqui na cidade, que eu não vou citar o nome, e eu lembro que minha mãe foi comigo, que ela participou todo esse processo, me incentivando e tal, e aí nós chegamos no médico e tal, fizemos, quando eu saí ele puxou a minha mãe e falou assim, não deixa ele operar, porque ele vai morrer, ele vai ficar deprimido, ele vai virar alcoólatra, e tal. Minha mãe saiu mais assustada que eu, e eu até então, eu fiquei meio puto, desculpa a expressão, com o médico, e cara, o cara vem de incentivar alguma coisa, vai falar, enfim. E nesse período, o meu cardiologista voltou e eu fui conversar com ele. Até então eu já tinha desistido da cirurgia. Todo mundo ao meu redor, tirando algumas pessoas específicas, as quais eu agradeço. Não vou citar nome para não errar, para não esquecer de ninguém, me incentivaram, mas a grande maioria foi me desmotivando a fazer a cirurgia. Teve amigos que, em especial, que me motivaram muito. Eu lembro de um caso em questão, que no dia que eu estava indo para a cirurgia, ele pediu para eu passar na casa dele, e ele me deu uma pulseirinha de São Bento, que eu sou devoto de São Bento, né? E falou, meu irmão, para te proteger, e já deu certo. E graças a Deus ele estava certo, né? E aí eu fui até o cardiologista para pegar o último exame, e onde eu conversei com ele que eu estava desmotivado, tal. E aí ele falou algumas coisas comigo que me marcou. Exemplo, falou, Felipe, você já é alcoólatra, não vai mudar aqui. Falei, é. Aí ele falou uma coisa que me marcou muito. Você entra numa loja e você escolhe a roupa que você quer? Eu falei, não, é a roupa que cabe. E ele falou, pois então, você vai poder entrar na loja e ficar bravo por não ter blusa do seu tamanho, só ter tamanho grande, poder escolher a roupa que você quer, poder colocar uma camisa e se sentir bem, e não apenas a obrigação de usar aquela blusa porque é a que cabe. E isso vai te deixar em depressão, sua autoestima vai melhorar, sua mobilidade vai melhorar. E eu falei, cara, tem razão. Ele falou, e quanto ao que o médico falou, se ele operar, você vai morrer. Ele foi bem forte comigo e falou, cara, você já tá morto, você já tá morto. Você tem que reviver. E eu pensei, cara, é a última esperança que eu tenho, né? Porque eu já tentei de tudo e não vai. E aí eu fui, com medo mesmo. Eu era alcoólatra, eu era fumante, eu era sedentário ao extremo, entendeu? E aí, uma semana antes da cirurgia, eu fiz um churrasco fiz uma muqueca lá em casa, eu e mais 2 amigos, que são irmãos meus, e aí nós tomamos 30 litros de chopp, 2 garrafas de vodka, e eu fechei o caixão. No outro dia eu acordei e falei, eu não bebo mais. E daí já fazem 5 anos que eu estou livre do cigarro, livre da bebida, e aí e outras coisas também, a qual me prejudicava muito, e eu fui, enfim, internei no dia 8 para fazer a cirurgia. E eu lembro que a gente primeiro vai para o CETOD, que é do lado lá do hospital, e aí a menina falou, Felipe, você vai internar, tal, você vai fazer uma refeição à noite, mas passa ali e come uma coxinha com Coca-Cola antes de você internar. Ele falou brincando, mas eu fui. Fui e comi a coxinha com Coca-Cola. E antes disso, durante esses meses que eu fiquei aguardando a autorização do plano, eu fiz um tour gastronômico, eu comi aquilo que eu tinha vontade e queria, porque na minha cabeça, até então, eu nunca mais eu poderia comer certos tipos de alimento, né? E aí eu fui para a cirurgia, internei. À noite eu fiz a última refeição, foi uma sopa.
E no outro dia fiquei sem comer nada, e à tarde eu fui para o centro cirúrgico e eu fui andando. Foi até engraçado que a gente bota aquela roupa, né? E aí a roupa não fechava, e aí eu fui meio que com a bunda de fora, assim. E aí eu lembro que eu entrei na sala de cirurgia, tava a equipe toda, e teve um problema sobre anestesia, que a anestesia não pegava, e o médico, eu escutei o médico falando, cara, eu já dei a dose máxima. O peso, o tamanho dele não tá pegando, então o cara, pô, tenta mais tanto, tá? Foi aonde Deus colocou a mão assim e fez dar certo. Eu lembro que eu acordei, isso a gente é conduzido por uma enfermeira, que é o centro cirúrgico. Aí eu lembro que depois fomos para uma salinha, uma sala de recuperação. Aí eu voltei da cirurgia, aí eu olhei assim, um troço estranho, sabe? Que o maior meu medo era dar alguma merda, eu acordar não sei quanto tempo depois, enfim. E aí eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei, a enfermeira veio e falou, Felipe, tudo bem? Eu falei, cara, que horas são? Ela falou 5 e pouca, não lembro a hora certinha, né? E eu falei, de que dia? Aí nisso veio a enfermeira que me conduziu. Ela falou, não, Felipe, de hoje ainda, deu tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, parará. Aí eu, ufa. Aí ela falou assim, vamos esperar só você voltar mais da anestesia, que a gente vai pro quarto andando. Eu, andando? A gente já vai andando. Então a maioria das pessoas pergunta, Felipe, quando você começou a atividade física? Eu falei, em 5 minutos depois da cirurgia, eu já voltei andando. Aí eu lembro que eu voltei andando, minha mãe estava na porta, assim. Eu falei, você vai me dar licença aí, por favor? Ela olhou e, sabe, que não sabia o que fazer. E aí eu sentei na cadeira, passando mal, com dor, porque a respiração ela é muito importante, por isso que a gente faz a fisioterapia respiratória, usa o Respiron, justamente para quando a gente voltar da cirurgia não sentir um impacto tão grande. E eu fiz 10 sessões de fisioterapia respiratória, mais exercício em casa, e aí quando eu voltei, a gente sente um peso muito grande, parece que tem a gente mesmo sentado, assim. Mas aí deu tudo certo, e eu sentado, começou as dores, e eu lembro que eu tinha lido sobre caminhar por causa dos gases da cirurgia, e aí eu comecei a andar. Começava a dor eu andando, dava uma volta assim com a minha mãe no hospital e tal, e foi. E aí nesse dia eu não comi nada, e aí no outro dia veio a primeira refeição, né? Falei, e agora? Eu lembro que veio um copinho de café, assim, pela metade, eu tomei, parecia que eu tinha comido 3 hambúrgueres, vamos dizer. E aí eu pedi até para reduzir, se podia reduzir, aí a nutricionista adequou a alimentação. E aí recebi a alta no outro dia e voltei para casa. E aí vai ficar para o outro vídeo pós-operatório, atividade física, alimentação, academia. No próximo vídeo aí a gente vai abordar esse assunto aí. Show? Foi como eu falei, eu tô fazendo vários videozinhos curtinhos, para não ficar um troço tão enjoativo, né? E aí toda semana a gente vai lançar um vídeo, ou 2 vídeos, dependendo aí da demanda, e aí vai dar tudo certo. E eu espero com isso, de coração, conseguir levar até você, sanar quaisquer dúvidas que vocês tenham, e poder ser uma fonte de informação, não de inspiração, de motivação, mas uma fonte de informação para que você decida. E o outro vídeo eu vou falar sobre o sucesso e o insucesso da cirurgia, que ela é apenas 5% do nosso processo. Vou falar sobre mudança de cabeça, vou falar sobre mudança de hábito, vou falar sobre a minha cabeça hoje, como eu cheguei até a ter a concepção que eu tenho hoje de atividade física, de alimentação, de treino, e a gente vai abordando devagarinho. Vou ver se durante essa semana eu abro uma caixinha para que vocês mandem mais solicitações de vídeo, ou na outra semana eu vou pensar ainda, para que eu possa abordar assuntos específicos, para atender aí a maioria aí. Show de bola? Gratidão a todo mundo que está inscrito, todo mundo que assistiu aí. A gente fica feliz quando 1 milhão de pessoas nos acompanha, mas quando a gente consegue mudar uma só, a satisfação é total. E não tem nada no mundo que pague isso. Gratidão a todo mundo e
bora para melhor e até o próximo. Um abraço.